Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Meu nome é Edson Rodrigues e vamos conversar um pouco mais sobre marketing político. E o vídeo de hoje são 3 fatores que contribuíram fundamentalmente para a vitória do presidente Jair Bolsonaro no último dia 28 de outubro. Lógico, temos outros fatores, temos outras situações que vamos debater mais para frente, mas separamos esses 3 fatores que são fundamentais, que acreditamos que foram os pilares de sustentação dessa grande vitória do Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. E vamos logo. O primeiro fator, e talvez é o fator mais importante, e também é o fator que a grande maioria das pessoas secundarizam, que é a antecipação. Muito se fala do Jair Bolsonaro, presidente, campanha, engajamento, mas pouco se lembra que essa trajetória não começou agora. Muito pelo contrário. O Jair Bolsonaro, há pelo menos 3 anos, veio rodando o Brasil propagando a sua pré-candidatura. Há pelo menos 3 anos, o Jair Bolsonaro vem pautando o seu debate, apresentando aí as suas propostas em todo o Brasil. Rodando o Brasil em várias oportunidades, em várias situações, pautando o debate, apontando o rumo, aproveitando inclusive momentos específicos do nosso país para colocar que se ele fosse presidente e que em um futuro governo seu as coisas seriam diferentes. Com isso ele antecipou o debate. Enquanto todo mundo estava discutindo se era A, se era B, enquanto o PSDB estava discutindo lá se era o Dória ou se era o Alckmin, enquanto a esquerda estava discutindo era uma frente única, uma frente ampla, é o Lula, quem é o Ciro, é a Marina, todo mundo discutindo, o Jair Bolsonaro estava com o bloco na rua. Estava pautando o debate, estava apontando o caminho, estava construindo a sua liderança e estava construindo a sua participação dentro do ambiente online. Porque na internet, os resultados eles não são da noite para o dia. Lógico, você consegue ter um resultado imediato, mas o grande retorno é a médio e longo prazo. E o Jair Bolsonaro compreendeu isso muito bem. Há pelo menos 3 anos ele vem se fortalecendo, não só rodando o Brasil, mas se fortalecendo também nas suas mídias. Tanto é que ele sai de meros 200 mil seguidores na sua fanpage e hoje ele alcança quase 2 milhões. Juntando Instagram, fanpage, Twitter. O Jair Bolsonaro hoje conversa com mais de 5 milhões de pessoas. Isso é um número considerável. Tanto é que vocês percebem que é um número considerável, que ele teve 56, 57 milhões de votos. Nas suas redes, ele conversa diretamente com 5 milhões de pessoas. Então, aí você percebe o potencial eleitoral que é as mídias sociais, que é a internet. Mas desde que seja feita com sabedoria, com antecedência, coisa que o Jair Bolsonaro executou com muita precisão. Então não se esqueça, antecipe o máximo possível a sua candidatura. Antecipe o máximo possível o seu debate nas mídias sociais. O segundo fator, a segunda perna fundamental, é o que a gente chama de mercado, de nicho, de segmento. O Jair Bolsonaro, nesses 3, 4 anos que ele vem conversando, ele não conversou aleatoriamente. Ele decidiu para quem ele iria conversar. Ele definiu o foco da sua campanha, ele definiu o foco da sua mensagem. Que no mercado digital a gente chama hoje em dia de nicho. Eu sei qual é o nicho do mercado. Então ele definiu muito bem isso. Então ele não saiu querendo agradar a gregos e troianos. Ele não saiu querendo trazer todo mundo ao mesmo tempo para a sua embarcação. Muito pelo contrário. Ele foi certeiro no público-alvo que ele queria atingir. E veio fiel a esse público-alvo.
né? Então ele conversava diretamente com esse público-alvo. Agora, lógico, ele teve vários público-alvos, né, dentro dessa caminhada, e para cada público ele traçou um discurso específico, ele traçou um caminho específico, né? Então ele não veio com um discurso genérico, muito pelo contrário, né? Para a família, para que ele ganhasse, por exemplo, essa parcela do segmento evangélico. Então ele veio radical na defesa intransigente da família, isso, dos valores da família, enfim, né? Ele pegou essa questão da violência, veio com um discurso específico para a violência. E a partir desse público seu criado, consolidado, ele veio ampliando, né, a sua influência, ele veio ampliando aí o seu leque de atuação, mas sempre focado no seu público principal, né? Sempre focado ali no seu nicho, com aquele discurso mais nervoso, com aquele discurso mais radical, né? Que quanto mais ele encontrava eco, retorno, mais ele radicalizava no seu discurso. Tanto é que, há poucos dias das eleições, aliados próximos ao Bolsonaro falavam que chegava o momento de diminuir a radicalização, né? Que a radicalização chegou no patamar máximo, né? Que a partir daí ele teria que diminuir, tentar aí amenizar a situação. Exatamente por causa disso. Porque ele definiu o seu público-alvo. No que ele definiu o seu público-alvo, ele apontou o seu discurso, e na medida que ele tinha esse retorno desse discurso, ele intensificava o discurso. Tipo assim, não, tá dando retorno, então vamos intensificar. Tá dando retorno, então nós vamos intensificar. Tá dando retorno, então nós vamos intensificar. E assim veio se construindo essa sua candidatura nos últimos 3, 4 anos. A terceira perna, o terceiro fator, que também é onde que todo 80, 90% dos gestores públicos, das pessoas públicas cometem o erro, que é a periodicidade. Não adianta você vir com antecipação, começar a fazer um trabalho a médio e longo prazo, mas você não ter constância, você não ter regularidade. Você publica uma coisa na segunda, aí você vai publicar uma outra coisa só na sexta-feira, aí depois você vai passar 2 semanas, vai publicar só daqui a 15 dias, né? Então você tem que ter periodicidade, você tem que conversar com o seu público a todo momento, você tem que nutrir o seu público a todos os dias, a todo instante, você tem que sempre estar ali chamando o seu público para a conversa, né? Você sempre tem que estar ali alimentando ali o seu público com o seu diálogo, com as suas argumentações. E o Jair Bolsonaro fez isso muito com muita maestria, vamos dizer assim, né? Ele veio nessa antecipação, definiu o seu público, conversou com o seu público, definiu o seu discurso, e todos os dias ele conversava com o seu público, né? Seja através de uma live, seja através de uma frase, seja através de um texto na sua fanpage, ou até mesmo de uma frase, né? De alguns caracteres lá no Twitter, mas ele sempre conversou com o seu público, né? Ele nunca abandonou o seu público, ele nunca ficou mais de 2, 3 dias sem conversar com o seu público, independente dentro das suas mídias que ele atua, né? Então, assim, com isso ele formou um tripé, consolidou-se uma presença digital, e que através dessa presença digital ele conseguia ecoar, ele conseguia transmitir o que acontecia fora do mundo digital para os seus seguidores, para os seus apoiadores. Lógico que também não podemos simplesmente cravar que foi a internet, que foi a sua atuação na internet que consolidou, que garantiu a vitória para o Jair Bolsonaro. Mas a internet, sim, teve um papel fundamental na eleição do Jair Bolsonaro. Principalmente para ecoar, para transmitir. Eu costumo falar o seguinte: a internet por si só ela não tem a capacidade de produzir conteúdos, mas ela tem a capacidade de proliferar conteúdos já produzidos, né? Então ele pegava o conteúdo que era trazido aqui do mundo offline, né, de notícias, de impacto, enfim, e conseguia aí na internet transmitir o seu recado
para os seus milhares e milhares e milhares de seguidores, né? Que também, posteriormente, eram reproduzido isso por uma série de redes de apoio, por uma série de redes de pessoas que estavam ali defendendo aí a sua candidatura. Então, para você que quer, para você que já está aí e que quer consolidar a sua presença, siga esses 3 exemplos, essas 3 pernas, consolide elas. Antecipe o seu discurso, antecipe a sua campanha, define para quem você quer conversar, né? Ou seja, define muito bem o seu discurso, veja quem é seu público-alvo, quais são os seus anseios, quais são as suas necessidades, quais são os seus objetivos, e a partir daí você traça o seu discurso, seja fiel a ele, certo? E por último, tenha periodicidade, né? Não publique uma coisa hoje, outra coisa daqui 2 semanas, a outra daqui 3 meses, e assim vai. Tenha periodicidade, né? Tenha constância, publique lá o conteúdo na sua fanpage hoje, amanhã, chame aí os seus seguidores, seus apoiadores para ajudar aí no que se refere à informação, ao conteúdo a ser produzido, né? Para que você possa acertar nesse seu conteúdo, correto? Então não esqueça desses 3 elementos, dessas 3 pernas, desses 3 fatores: antecipação, discurso, né? Ou seja, para quem você está conversando, e a periodicidade, né? Foram 3 fatores importantes que contribuíram fundamentalmente para a vitória do Jair Bolsonaro no último dia 28 de outubro, se consagrando presidente do Brasil. Então, se você gostou, coloque aqui a sua opinião. Se você também não gostou, se você discordou de alguma coisa, coloque aqui também a sua opinião, porque estaremos lendo, estaremos levando em consideração, estaremos respondendo. Compartilhe aqui com seus amigos, né, com seus conhecidos, para que possamos juntos contribuir para que você cada vez mais tenha sucesso na sua jornada política com a ajuda do ambiente online. Então, obrigado por estar aqui conosco, por ver esse vídeo. Acompanhe os nossos próximos vídeos. Um grande abraço, até o próximo.